Carmo Wood é um grupo 100% nacional, líder europeu em madeira tratada. Uma das suas imagens de marca são os postes de madeira que são utilizados na agricultura para ajudarem na condução das plantas. Mas a oferta de produtos do grupo é bastante mais vasta. Nos últimos anos, as construções em madeira, como os passadiços e os edifícios em altura, têm estado em expansão, sendo a madeira já considerada um material de construção do século XXI, dada a sua sustentabilidade. A nível da vinha, podemos dizer que, por exemplo, os nossos postes de madeira foram concebidos para suportar as plantas. Tem uma garantia de 20 anos, nós damos essa garantia ao agricultor porque é durante esses 20 anos que ele vai precisar da estrutura no terreno. Os postes Carmo têm uma função na vinha para a condução da planta e para o desenvolvimento ao longo da vida da planta. É na unidade fabril da Carmo Wood, em Pegões, que os postes de madeira são fabricados, tal como nos conta o diretor de produção, Miguel Palminha. A preocupação com a sustentabilidade ambiental está presente em cada uma das diferentes etapas de produção. Um poste de Carmo chega sob a forma de um pinheiro cortado em diferentes lotes, é descascado, é corrigido, é bicado, ok? Tendo em conta um processo não abrasivo, um processo sustentável e altamente circular. Portanto, em todos os processos produtivos de Carmo temos a circularidade como um valor fundamental a respeitar e que é aplicado. Depois da parte de correção, abicamento e antes do descasque, nós fazemos uma secagem lenta e homogénea da madeira sobre a forma de pilha cruzada. Pilha cruzada esta que é também uma tecnologia Carmo, para além de todas as outras, ao longo das nossas linhas de produção. Esta secagem tem que ser bem feita, é um dos passos produtivos mais importantes na medida em que antecede o tratamento químico e é com base na sua qualidade que vamos conseguir ter a máxima eficiência no setor de tratamentos químicos. Depois de seca, a madeira é paletizada, portanto dá entrada na unidade de paletização, mais uma vez tem um controle de qualidade associado, é feita a palete Carmo, que dá entrada nas linhas de tratamento e sofre o processo de impregnação de produto químico por meio do método de Battle. A partir daí, após o tratamento estar finalizado, é feito todo o controle de qualidade após tratamento, envio de amostras para o nosso laboratório na nossa unidade de Oliveira de Frades, tanto a nível de madeira como a nível de solução de produto químico preservador. O produto tem uma fase de estágio intermédia para que o produto químico, que por si só já tem afinidade com a madeira, se fixe nela e que fique completamente incorporado. E, por fim, temos o nosso produto final pronto a expedir e para integrar as vinhas do melhor champanhe francês. Antes da madeira chegar às instalações de Pegões, há muito trabalho a acontecer na floresta, onde as árvores crescem e a madeira é colhida. Em Proença à Nova, a azáfama é grande. Neste pinhal, com cerca de 20 anos, está a acontecer um desbaste florestal. O diretor florestal da Carmo Wood, José Maria Pape, destaca as mais-valias desta operação para o futuro da floresta. Aqui nos desbastes florestais existem uma série de vantagens para a floresta, para a gestão da floresta. Em primeiro lugar, gestão de combustível, dá maior resiliência às florestas contra incêndios. Uma coisa é entrar em zonas sem intervenção, outras é onde já se fez um corte seletivo, abertura de ruas, aberturas de faixas, para que os incêndios não ganhem tantas proporções. Em segundo lugar, para também gestão do próprio pinhal em si, da produtividade do mesmo, porque se não fizermos estes desbastes, a floresta perde produtividade. Ao retirarmos material lenhoso, vai aumentando o volume dos que ficam e, por isso, a produtividade dos que ficam em si, para posteriormente, numa fase mais avançada, voltarmos a fazer um desbaste que, em teoria, numa rotação a 40 anos de um pinhal, pode-se fazer 3, 4, até 5 desbastes, depois dependendo da zona onde estamos e da produção de cada floresta. Cada intervenção na floresta é feita com peso, conta e medida, de forma a preservar a floresta. E para isso é necessário que os trabalhadores tenham uma formação específica.
O que as equipas aqui estão a fazer é madeira para estrutura de suporte agrícola, vedações, vinhas, pomares. Neste caso são madeiras a 2 metros, 2,20 metros ou 1,80 m. Neste caso estamos única e exclusivamente a fazer 2 metros para fazer estacas para vedações e para vinhas. Deixam a madeira devidamente arrumada para ser a operação do trator, da recolha da madeira, ser facilitada pelo trator apanhando os montes que são feitos pelos operadores. A Carmowood, tal como o nome revela, tem na madeira a sua principal matéria-prima. Um recurso renovável com a capacidade única de capturar carbono, contribuindo assim para a redução de CO2 atmosférico. A nossa principal matéria-prima é, sem dúvida, a madeira. A madeira que começa nas nossas explorações florestais, que hoje em dia são todas certificadas com FSC e as certificações, nos alegra bastante, porque nós, ao fazermos cortes culturais, não só contribuímos para que haja menos risco de incêndio, como também, no ano a seguir, tem lá o dobro da madeira e passado 3 anos tem lá 5 vezes a madeira que nós de lá tiramos. Portanto, nós contribuímos para o crescimento da floresta, para o crescimento do carbon sink, da recuperação do CO2 da atmosfera e para a transformação nas madeiras, na exploração florestal e na compra também, porque os nossos fornecedores são, se não todos, certificados com a certificação ambiental de sustentação florestal. E isso que quer dizer é que estamos a contribuir para que cada vez haja mais floresta e melhor floresta. Fundada há 44 anos, a Carmowood está intimamente ligada ao setor agrícola. Em Portugal, nós iniciámos, ainda antes da Carmo, um movimento de introdução das madeiras de floresta na agricultura. Eu não quero dizer que eu seja visionário, não tenho essas peneiras, mas a verdade é que estava prevista um grande desenvolvimento das estruturas de suporte agrícolas para que as colheitas pudessem ser, as vinhas pudessem ser vindimadas à máquina, para que houvesse estruturas anti-granizo, anti-chuva. Hoje em dia há estruturas que permitem a utilização de menos produtos químicos, menos inseticidas, porque os insetos não entram. Isso reduz a utilização de produtos químicos. Hoje em dia, praticamente na agricultura moderna, há estruturas por todo o lado. E isto foi uma coisa que começou a crescer muito há 45 anos, até antes, com as vedações de gado, deixou de haver pastores, era preciso haver vedações, porque os pastores não havia pastores. Vinhas e vedações de gado, que hoje em dia se transformou num mundo em que toca todas as agriculturas modernas. Veja, nós estamos no Azerbaijão, nós estamos no Chile, nós estamos na China e os problemas que temos lá para resolver são os mesmos do mundo inteiro. Não é? Portanto, a agricultura para nós é basilar, é importantíssima e tem uma base, um potencial de crescimento brutal. O grupo fabrica uma vasta oferta de produtos a partir de diferentes tipos de madeira e, para isso, trabalha em parceria com milhares de produtores florestais. A Carmowood é, assim, um agente promotor da atividade florestal. A nossa área de toda a Península Ibérica, e sensivelmente nas zonas de distribuição de pinho, zona centro-norte sobretudo, mas também alguma no sul, zonas costeiras, onde existem bastantes pinhais também, como o Pinhal de Leiria, a zona sul, a zona ali da Península de Setúbal também tem muita incidência de pinho bravo, e toda esta área geográfica permite-nos trabalhar com milhares de produtores, na ordem dos milhares, entre exploradores florestais, entre produtores florestais, e aqui em Proença à Nova, onde estamos, trabalhamos diretamente com o produtor, ou seja, com o proprietário da floresta, e garantimos-lhe o acompanhamento todo técnico desde que a madeira começa a ser explorada. A gama de produtos da empresa não se fica somente pelos postes de madeira. As aparas para as camas dos animais são outro dos produtos em destaque, tirando partido da madeira do pinho.
A nossa apara é 100% de pinho manso. Pronto, o que é que o pinho manso traz de vantagem? Primeiro que tudo, é uma apara que é extremamente fofa e agradável de pisar. Isso vai dar conforto ao animal para o fim que se destina, nesse caso serão as camas. Quando falar daqui um bocadinho até dos cavalos, que é o animal mais sensível, podemos dizer que a apara, além de ser fofa, tem também um ligeiro cheiro, a essência de pinho, que para as vias respiratórias dos animais é extremamente benéfico. Outra das características da apara é que a apara é 100% seca em fábrica. Pronto, a Carmwood tem essa preocupação de secar a 100% a apara. E porquê? Porque a apara, quando chega para os animais, quando é feita às camas dos animais, os animais, durante o que estão a dar uso à boxe, acabam por ser os dejectos, as urinas, e a nossa apara, como é seca, acaba por absorver 100% desses dejetos e dessas urinas. E isso é benéfico, porque assim evita-se, em termos de fungos, podem vir a ser maus para os animais. O segmento de negócio vocacionado para o mundo equestre tem vindo a crescer ao longo dos anos. Hoje, a Carmwood disponibiliza também picadeiros e boxes, entre outros produtos. Há 20 anos, quando nasceu o departamento do Horse Service, no qual estava só vocacionado para as aparas, ao longo dos anos entramos no mercado equestre e foi-nos pedido para produtos que encaixavam na linha equestre. Juntando o útil ao agradável, uma vez que tínhamos as nossas carpintarias, que já entramos no mundo da construção, acabámos por desenvolver um catálogo, um portfólio que neste momento abrange tudo o que é para o mundo equestre. Falamos de boxes para animais, pisos equestres, ebb and flow e convencionais, naves de boxes, pisos técnicos e todos os produtos que nós temos em catálogo neste momento são procurados tanto a nível nacional como internacional. Atualmente, a Carmwood é um grupo com áreas de negócio tão distintas como a construção e o mobiliário, tudo feito essencialmente a partir de madeira. São 14 áreas de negócios que foram há 2 meses, eu deixei de ser CEO, e foram divididas na área executiva em 2 áreas. E entre as 2 áreas, engenharia e construção, e juntando a área de mobiliário, materiais de construção, que tem muito a ver, é metade dos 100 milhões que fazemos. A outra metade são todas as outras áreas, meta a agricultura, que é muito importante. Estamos em 44 ou 45 países. Outro dia começámos a vender na Croácia, não vendemos na Croácia. Seguimos até ao Passadiço de Loures, uma das últimas obras desenvolvidas pelo grupo português. Estamos aqui hoje no percurso Ribeirinho Loures, onde foram realizadas as Jornadas da Juventude, que receberam milhões de pessoas, e portanto estes passadizos foi exatamente a comunhão entre aquilo que se queria fazer aqui, que era um evento de grandes massas, com a natureza, com a cultura, e aproveitar para recuperar um território todo ele que estava inutilizado. E portanto este tipo de estruturas em madeira serve as 2 vertentes. Além de ser um produto altamente sustentável porque retém o dióxido de carbono, consegue também ao mesmo tempo criar acessibilidades a zonas que antes eram inacessíveis e na mesma forma trabalhar muito bem a natureza porque não tem impacto e transforma os sítios de forma muito natural. E, portanto, há aqui um desmistificar daquilo que é a construção em madeira. Estes mitos estão a cair por terra, portanto, quando se fala na questão do fogo, na questão da resistência, na questão da durabilidade, começa-se a perceber que tudo isso é mitos, porque hoje em dia a tecnologia que é colocada no produto madeira permite fazer pontes em madeira, permite fazer edifícios com mais de 20, 30 andares em madeira e, portanto, todos esses mitos ao caírem, naturalmente que esse é um produto estrela, também combate uma questão que é, se nós pensarmos na poluição mundial, 40% da poluição mundial é feita a partir do betão e do aço. E o que é que significa? Significa que tem que haver um produto substituto ao betão e ao aço, que é naturalmente o produto madeira enquanto produto estrutural. E, portanto, há aqui uma tendência natural. Eu costumo dizer que o vento está a nosso favor, porque há uma tendência natural para eliminar a construção em betão, mais poluidor, e a construção em aço, e adicionar com isso elementos em madeira em que todos ficamos a ganhar. A vinha é uma das culturas mais importantes do negócio agrícola da Carmwood. Para lá dos postes de madeira, o grupo disponibiliza mais produtos aos viticultores.
A nível de suportes de apoio à agricultura, temos um grande portfólio de produtos, nomeadamente a madeira, no qual somos conhecidos há mais de 40 anos, no qual damos 20 anos de garantia. Temos tudo o que é os acessórios que envolvem a estrutura para a viticultura, nomeadamente os arames, a gripe, os tensores da gripe, temos também as pias. Temos os postes metálicos, no qual fabricamos há cerca de 22 anos. O nosso poste metálico tem características diferentes da concorrência, porque é um poste metálico que funciona muito bem à torção. Foi desenhado para aguentar fortes vibrações. Hoje em dia as vinhas são todas mecanizadas e o que é que nós queremos? Queremos um poste que, com o passar das máquinas, o poste acompanhe o movimento dos batentes das máquinas e ao mesmo tempo que faça o trabalho dele, que mexa o movimento dos arames para a uva cair para dentro das máquinas. E com esse movimento resistente à torção, o poste acompanha o movimento, mas volta sempre ao mesmo. Chama-se a memória elástica, é uma chapa com memória elástica. Para a parte das cabeceiras, a Carmo tem duas soluções. Temos a que somos conhecidos desde sempre, que é o poste em madeira. Pronto, um poste que nos dá 20 anos de garantia, um poste que, em termos de resistência, é muito resistente tanto à torção como à compressão e à flexibilidade. E temos também o poste de cabeceira em metal. Com o impacto das alterações climáticas a fazerem-se sentir no campo, a Carmo Wood desenvolveu um conjunto de estruturas para a proteção das culturas. Estas soluções dão uma maior garantia de produção e, atualmente, os grandes clientes atribuem um prémio aos agricultores que garantem uma maior regularidade de produção. No caso da cereja, as redes técnicas evitam a rachadura da fruta provocada pela chuva. Foi instalado um sistema anti-granizo que consiste na cobertura total da área do pomar. E porquê? Porque com as alterações das condições climáticas, principalmente em fase de maturação da cereja, onde a mesma apresenta mais açúcares, acabamos muitas das vezes por, com as chuvas tardias, a cereja rachar. E o que é que isso faz? Faz com que a mesma, em termos de valor de mercado, tenha um valor menor. Então a Carmo especializou-se na instalação desse tipo de estruturas, no intuito de ajudar os agricultores a combater esse problema. Na altura em que vierem chuvas tardias, falamos nas chuvas pré-colheita, vamos proteger a cereja, o que faz com que ela não rache. Além disso, também o efeito de estufa debaixo do plástico que nós aplicamos, que ainda por cima é um plástico térmico, faz com que a cereja adiante cerca de 2 a 3 semanas. Continuamos a nossa viagem até Belmonte, onde foi instalado o sistema de rede anti-granizo V5. Um sistema que protege tanto a cultura como a estrutura num pomar de maçãs da variedade reineta. Aqui neste pomar instalámos um sistema anti-granizo, um sistema patenteado, que é o sistema V5. No qual o granizo, em vez de ficar nos sistemas normais, fica na parte de cima da cobertura, acabando por fazer as tradicionais bolsas de granizo. E isso danifica a rede e a estrutura. Nesse caso, nesse sistema patenteado que a Carmo representa, permite é que o granizo, conforme vai caindo, através do sistema de elásticos, caia para a saia que se encontra no meio e faz com que o granizo caia todo na entrelinha. Isso permite que a rede tenha uma vida útil superior às redes da concorrência e, por sua vez, também a estrutura, como o granizo cai para a entrelinha, não faz com que a estrutura sofra danos. E isso acaba por haver uma menor manutenção em relação a outros sistemas. Relativamente à cultura da vinha, a Carmo Wood desenvolveu uma solução que ajuda as uvas a resistirem melhor ao fenómeno do escaldão. Hoje em dia existem certas vinhas que na fase de maturação, na fase do pintor da uva, acaba por ser atacada por pássaros e temos casos até onde perdem 1/3 da produção, metade da produção acaba por se perder. Com essas soluções que a Carmo desenvolveu, conseguimos salvaguardar esse problema e garantir a produção na totalidade. Outro problema que temos é o escaldão. O que é que acontece? Principalmente em zonas como o Alentejo, onde no verão é um verão quentes, acaba-se por a uva a escaldar. Com a rede anti-escaldão conseguimos fazer sombreamento à uva. O grupo tem equipas próprias que aconselham os produtores em relação às opções a adotar e que depois asseguram as instalações das estruturas nas explorações agrícolas.
A nível de instalação, a Carmo desenvolveu equipas de montagem próprias. O que é que eu quero dizer com isso? Que instalamos qualquer tipo de cultura na qual trabalhamos, tanto a viticultura como a olivicultura, fruticultura e vedações de perímetro ou vedações pagado. Essas equipas instalam os próprios produtos que nós fabricamos. Graças a uma oferta variada de produtos, a Carmo Wood está hoje presente em mais de 40 países e o objetivo é continuar a crescer além fronteiras. A Carmo está presente de forma internacional e vende para mais de 43 países. Inclusivamente vendemos para a China, o que não é normal, normalmente é ao contrário, e nós temos esse feito dentro da Carmo. Seja como for, existem obviamente os mercados core, os mercados base com que nós nos concentramos, do qual França faz parte, até porque temos um escritório em Bordeaux, um barco flutuante no centro de Bordeaux, porque para nós França é estratégico, porque tem uma grande cultura em termos de construção em madeira e de vinhas, e portanto França à cabeça, mas com França acrescentamos Itália, acrescentamos Espanha, acrescentamos Norte da África, acrescentamos também muito o centro da Europa, que está cada vez mais a pedir aquilo que é a competência, mão de obra e especialização da engenharia portuguesa. Eu costumo dizer que a Carmo é daquelas empresas que está ao sabor do vento. Isto porquê? Porque há a questão da preocupação ambiental, da sustentabilidade, das mudanças e boas práticas, e tudo isso se encastra no produto. E, portanto, quando nós falamos de madeira, pensamos em sustentabilidade, e é natural que se pense. E, portanto, está a haver aqui uma tendência de mercado de toda a parte da arquitetura, de toda a parte das autarquias, de toda a parte do cidadão se preocupar muito mais com estas questões das alterações climáticas, e isso empurra as alterações de hábitos e alterações até na forma como nós construímos, e, portanto, a madeira vai ter um crescimento que nós consideramos vertiginoso nos próximos anos. E, portanto, quando me fala há 5 anos, eu honestamente, se eu lhe disser que eu acho que a Carmo vai ter no mínimo 3 vezes a dimensão que tem agora, estou a ser conservador. E, portanto, achamos que realmente vamos crescer. Estas duas áreas core que eu falei há pouco, a questão vitivinícola, a questão agrícola e a questão de engenharia, achamos nós que vão ser os centros daquilo que será o motor do crescimento da empresa. Tal como as florestas, a Carmo Wood está empenhada em continuar a prosperar de uma forma seletiva e sustentável. A Carmo é como os cortes culturais, em que cortamos as árvores menos sãs e deixamos os frutos que crescem 5 vezes mais rápido.